O meu nome é Josias Cassimira da Silva. Nasci no dia 10 de junho de 47. Sítio Porco, zona rural de Arapiraca. Rapaz, diz o mais velho que era porque apareceu uns porco-espinhos lá, eu falava assim, e ficou nesse nome, Sítio Porco. Pedro Cassimira da Silva e Maria Gerolina da Silva, agricultor. Ele negociava com açúcar bruto das usinas, vendia farinha, dava feira fora vendendo o açúcar, era assim. A minha mãe tomava conta só de casa, que trabalhava só para fazer comida para um bocado de trabalhador, só para os trabalhadores. Ele plantava roça de mandioca, feijão, só isso. Fumo ele sempre não plantava não, porque ele tinha os outros ramos de negócio. Nós era quem plantava um pouco de fumo. Aqui mesmo em Arapiraca. Depois, às vezes saía mais o meu pai para buscar o açúcar nos engenhos e pronto. Quando chegava ia só dar de comer os burros, às vezes ia fazer cerca para os bichos não saírem, era assim. Nós queríamos vir para a rua, mas ele não queria, devido ao movimento dele, né, dos animais. Mas nós ajeitamos até quando ele veio. Para a rua Tranquilo Neves, mas antigamente se chamava Alto dos Gomes, chamava assim. Aí todo dia nós ia para o sítio para trabalhar. Ele ia também, ia tudo. Agora o ano eu não lembro não. Não lembro não. Foi de um tempo que ele também deixou de plantar roça, que só dava prejuízo. Aí ele disse, não vou plantar isso mais não, que um ano ele comprou essas casas. Aí o rapaz disse, ele disse, eu não quero não morar em rua não, que eu não tenho de agasalhar os bichos e tudo. Mas o cara, não, fique com as casas, fique. Ele chegou, comprou as casas por 550. Aí o cara disse, vamos fazer um negócio assim. Ele disse, eu não vou querer não, que está na época do inverno, aí eu vou trabalhar. Ele disse, não, vamos fazer assim, o senhor me dá os 50 e os 500 me dá no final do ano. Aí plantou a terra cascuda de feijão e milho, para tirar 3 sacos de feijão. Para pagar as casas, pagou, porque tinha um gado num cercado alugado, lá no Mocó. Aí pegou o gado, vendeu para pagar as casas. Carroça não deu nada, perdeu tudo. Não, continuou, plantando mais pouco, ajeitando uma vez uma mandioca, umas coisas assim. Às vezes plantava mandioca, botava um bocado de uveia dentro, para elas comer a raiz da mandioca, para engordar, era assim. E tinha as cabecinhas de gado também, ela ia vivendo assim. Era só as cabecinhas para tirar um pouquinho de leite, uma coisa assim, só para casa, e ele dava para aquele pessoal que não tinha condição de comprar o leite para dar um menino, ele dava o leite. Nesse tempo, terra ninguém não queria. Esse terreno que eu tenho lá, ele deu de graça, o cara pediu para trabalhar, quando foi depois, o cabra passou uma cerca lá no meio, aí esse tio meu, João Roberto, foi lá e disse, e essa cerca aqui? Aí ele disse, essa parte aqui de terra é para mim. Aí o meu pai foi lá, aí disse, deixa para ele, que terra ninguém não quer não, que terra ninguém quer não. Deixa para ele, aí entregou a terra para ele. Era assim. Lá quando você tinha um terreno, você tinha bicho, o bode. Aí os bodes faziam aquele caminho, entrando dentro do cercado, andando para um lado e para outro. Aí você dominava de um lado e o outro dominava do outro lado. Podia ser dele do outro lado, mas ficava para o outro. Era assim. Para o meu pai trabalhar, o povo vinha da Mangabeira, da Baixa do Capim, do sítio, para trabalhar ele. O meu pai era esperto para a roça.
Irmãos são 8 comigo. Alexandrino Casimira da Silva, Zé Casimira da Silva, os homens. Gelina, Dalvinha, Irene, Miriam, Lorinete. Todos trabalhavam. Quando não trabalhava na roça, trabalhava fora. Eu trabalhava no sítio mesmo, na roça. Que eu pelejava com os burros do meu pai, com as cabeças de gado que ele tinha. E às vezes plantava uma rocinha também para ficar entretido. Rapaz, eu comecei de uns 12 anos, pelejando com os bichos mais ele. E também quando cresci mais, fiquei andando para as feiras mais ele. Só para ir caminhando, que não fazia nada mesmo. A casa era de taipa, de barro. A casa de taipa era... Botava os paus assim, botava as varas para envarar, cavava o barro para tapar as paredes da casa. Os trabalhadores que ele arrumava para fazer. O chão de casa era dentro do terreno mesmo, é barro. Tinha vezes que tinha festa, fazia dança, era assim. Não existia não, era no candeeiro. Era no escuro, era fogão de lenha. Que não existia fogão de gás, não existia. Botava nas cordas, estilhada, postava as carnes, fazia e botava. Só dava máquina, era fazendo e dava para os trabalhadores comer a semana. Fazia farinha nas casas de farinha dos outros. Tem a mangabeira, tem o sítio porco e embaixo o mocó. Ficava no meio. Um tio meu fazia festa, fazia guerreiro. Era muito divertido lá o sítio. Tinha pastoria, tinha tudo. A rapaziada achava miol vermelho, né? As brincadeiras que diz o ditado, era só assim de conversa. Um teimando com o outro e pronto. Se escondia, um se escondia num canto, o outro caçar, o outro. Era cheio de presepada as coisas. Tinha um campinho lá, nós gostávamos de jogar bola, amarrava um pano, fazia que nem uma bola. Aí nós brincávamos o dia todinho, só quente. Nós não conhecíamos a brincadeira de menino, era só correndo com a bola de pano lá. Tinha umas barragens. Às vezes ia mais um menino para tomar banho. Era bem compridona, grande. Tomava banho e vinha-se embora para casa, pronto. Às vezes os pais iam chamar, ficava com medo de chamar. Era assim. Quando nós era pequeno de 10 anos abaixo. Uma vez estava numa estrada, nós amarrávamos uma corda bem grande num jumentinho desse tamanho, eu e outro rapaz. Aí vinha o menininho, irmão dele, desse tamanho. Aí naquelas estopas grandes que botava mudobim dentro, nós chamávamos mudobim dentro da estopa. Aí vinha, o menino veio, aí o irmão dele disse, vamos abrir a boca desse saco aqui. Aí mandamos o menino entrar dentro do saco. Quando o menino entrou dentro, nós amarramos a boca do saco. Aí o menino ficou pulando dentro do saco. E cadê? Nós encostar com medo de desatar a corda para tirar o menino. Aí vinha uma mulher embaixo, chegou o cara, o que é isso? Nós botamos um menino dentro e amarramos a boca do saco e não sei, tem medo de encostar agora. Ela desatou a boca do saco, foi avisar o pai do menino. O pai do menino mandou o irmão pegar ele, deu uma pisa boa e eu fiquei de lado só olhando, né? Desatou a corda do jumento do saco, que nós botamos para o jumento puxar o menino dentro da estopa. Mas o menino não sabe de nada, fizemos essa presepada. O menino pulando dentro do saco, pulando dentro do saco. Quando tirou o menino estava brejado, nem tinha tomado banho naquela hora. Aí nós nem encostávamos com medo. Na presepada séria foi assim, outra vez, pelejar com os burros do meu pai. Aí tinha um senhor aqui, que eu já falei o nome dele esta noite, seu Jusa. Ele passava para o terreno, né? Eu ficava com o burro na beira da estrada. Toda vez que ele passava na bicicleta, o burro tomava a minha corda. Descia para o cercado na carreira. Aí eu mandei meu pai comprar uma corda grande,
Aí fui ver o burro, eu digo, toda terça-feira cedinho ele passa, aí eu vou botar a corda no burro e vou amarrar a corda no meu pé, porque eu quero ver o burro puxar eu. Quando o burro viu a corda, viu a bicicleta, correu de cabeça baixa, eu fiquei pulando o canteiro, o burro me arrastando, até eu chegar no final do cercado, o burro me puxando, e eu pulando, cadê desatar a corda? Eu pensava que amarrando no pé o burro não puxava eu. Aí pronto, ele passou, quando o burro viu a bicicleta, correu na carreira. Eu estava com a corda amarrada no pé, saí pulando canteiro sim, eu deitado no chão, que o burro derrubou eu. Aí eu saí puxando de cabeça baixa, quando chegou no final do curral, o burro parou. Aí foi que eu fui desatar a corda, já todo relado. As presepadas que o menino faz. Aí uma vez, o vizinho disse, era tipo, eu disse, ô fulano, vai dizer ao compadre Pedro que bota cangar num burro e os caçual, modo de carregar uma mandioca. Aí o rapaz veio, meu pai botou a cangar no burro, botou os caçual. Aí o meu irmão queria entrar dentro do caçual, no burro. Aí fizemos assim, o outro não aceitou, queria entrar também. Aí veio uma irmã, uma prima minha, disse, deixa eu entrar no caçoar. Aí botemos ela no caçoar e botemos uma pedra bem grande no outro lado do caçoar. Aí os dois, um puxando o burro e o outro queria montar e o outro não deixava. Aí um chegou, pegou uma maniva de mandioca, futucou a bunda do burro. Aí o burro deu um pinote que os caçoar caiu da cangalha, a pedra caiu para um lado, a moça caiu dentro da mancambira lá, ficou enganchada lá, pronto. Foi a presepada séria. Quando o burro deu um pinote, a pedra voou fora, ela caiu dentro da mancambira também. Ficou enganchada lá, tira eu, que os brincos da mancambira todos pegados no couro, ligados no couro. Caipora, fogo corredor, era assim. O pé dizia, vem um fogo corredor acolá, vem a caipora acolá. Era assim, o medo que o pessoal tinha, era brincadeira, o medo. O povo mais velho contava história. Às vezes quando eu vinha assim para um canto, aí ficava contando história um por outro assim, e nós tudo olhando, assistindo. Não, bom, o fogo corredor disse que vinha, mas ninguém nunca viu nada. Agora a caipora nós matava. Aquelas bichonas bem grandes, cheias de perna, aí nós matava. Nós veio para Arapiraca, eu vim com abaixo dos 14 anos, para nós virmos morar na Arapiraca, na Rua da Alegria, essa que eu estava falando que era a dos Gomes. Aí ficou o nome desse, Rua da Alegria. A cidade aqui que existia só era o comércio. E aqui ia colar uma casa, que tudo era currado de fumo, por todo canto. Aqui tinha umas casinhas, e ao redor, essa faculdade aí, aqui para cima, tudo era currado de fumo, era a Piraca todo dia tem uma casa, umas casinhas, nas Cacimbas, na Avenida Rio Branco, aqui aquelas casinhas, aqui descendo na Rua 15, aqui ia colar uma casa, para Marachal, daquele posto do Bananeira para lá. Tudo era currado de fumo, por as Batingas, as Guaribas, por todo canto. Era só currado de fumo. Ninguém usava outra coisa, um currado de fumo e mandioca. No comércio tinha, mas lá, ali na igreja São José, lá em cima, era no candeeiro, no final do Varomiro. Eram uns pauzinhos fincados aqui, acolá e o fio, botando nas casas. Pouca gente tinha, que não podia pagar. Era no motor, a energia. Que ele tinha a casa, ligava um motor e a energia ia para as casas do povo. Era até meia-noite, amanhecia o dia. Agora, aqueles que podia, tinha energia. Outros não botavam com medo. Eles tinham medo da energia, matar o povo. Era assim, o pessoal mais velho era diferente. O Jeep. Comprei o Zé Pivete. Na loja ali, que ele tinha... Aliás, ele não tinha nem loja. Ele morava lá perto da estação. Aí quando ele comprava um Jeep bom, ele ia para o meu sítio, para me vender.
Eu só gostava de coisa boa. Aí, também chegava lá, era 2 palavras, nós fazia negócio. Era assim, comprei. Era Jeep rural, uns carrinhos dos pneuzinhos pequenos, só cabia ninguém dentro, que era difícil ter a capota em cima, era sem capota, outros com a capotazinha, que nem tinha o doutor Moacir, tinha um, bem miudinho de andar, os carros que tinha. Era a picape, era o Jeep, a rural, era assim. Eu comprei um Jeep desse, que chegou, um Jeep não, um Fitzinho desse, chamava 147, um curtinho, certo? Aí fui plantando roça, aí dei para comprar as picapes para carregar gente para a roça, as estradas para comprar, para levar gente para a roça. E de carro grande nunca comprei não, só da picape para trás. Trabalhar de roça. Trabalhar de roça, era plantar um feijão, um milho, uma coisa assim. Depois cresci mais, foi plantar um pouquinho de fumo para ir aumentando, e assim se criamos no plantio de fumo. Vendia, esses compradores compravam para vender por mais forte. Não tinha preço não. Era só para dizer que estava no ramo. Eu mandava instalar o fumo, acabava o enrolador, vinha, fazia aí roda numa macaca, rodando, até terminar a bola. Depois que eu fiquei mais velho, que aumentei o plantio, era 40 bolas, 50, 60, até cheguei a fazer até 105 bolas. Só virar até ele curar. E depois de curar, tem de fazer as bolas e vender para as empresas. Aqui a empresa que tinha, os barraquinhos, era Aurelino, Zé Alexandre, só desses que eu me lembro. A de seu Aurelino era só para moer o fumo. O dele é super bom. Não, elas vinham, botavam o fumo no salão e elas vinham tudo para instalar. Essa era a folha. Lá era uma de mulher tudo trabalhando, virando, e o homem virando aquelas folhas, outras tirando o talo da folha e botando para fazer charuto, aquelas coisas, tudo separado. Era um de um lado, outro de outro, para fazer aquilo tudo separado. Era no comércio. Tinha roda gigante, tinha barco, tinha de tudo. Eu ia também, andava de barco. Para tratorar a mão, para puxando a corda para o barco correr. E a roda gigante, só fui uma vez, era tão alta que fazia medo. Quando eu cheguei em cima, eu e outro rapaz do sítio, aí apagou a energia. Aí nós ficamos enganchados lá. Até chegar a energia para ela voltar a descer outra vez. Também quando ela desceu, que nós saímos, digo, mais nunca outra. Daí nunca mais, só andar de barco, nos barcos. Ah, era muita gente. Era gente mais, amanhecia o dia. Das 5 horas estava fechado de gente ainda. Aí o pessoal botava aqui lá uma banquinha com aquelas cachaças para vender. Pastoria era o rebanho de moça, tudo enfeitada, dançando. Era assim. Todo mundo assistindo na frente da igreja, São José ali, da paróquia ali, São José. Sim, aqui da pracinha. Era bem umas 9 noites de pastoreio ou mais. Mas era gente. Era os cabos, um chegava, um era que trouxe pelo Partido Vermelho, outro pelo Partido Azul. Era assim. Guerreiro era o povo tudo dançando, cantando, cada um com um negócio enfeitado na cabeça. E esse tio meu era quem cantava e trazia os guerreiros do lado de Viçosa, de Maceió, desses cantos, tudo para vir dançar cá. De festa era 9 noites, mas era festa que não cabia ninguém. Tinha só o zabumba que tocava no tambor e no pife na boca. Esses pessoal vinham dos sítios, das outras cidades para tocar na festa. E tirar leilão, sair pedindo nos sítios. Carnaval tinha, mas eu não ia não. Eu não ia não, porque o pessoal gostava de
sair melando o povo de pó, e eu não ia não. O pessoal brincava direto, mas eu mesmo não ia não. A Praça Marquinhos ditado era cheia de gente andando para lá e para cá, se divertindo, que nem andava que nem numa estrada, rodeando as calçadas, passeando. Era assim. Tinha uma piscina d'água com as luzes acesas. Ela jogava ela para cima. Tudo ficava olhando. Era muito bonita as coisas, naquele tempo não existiam outras coisas. Sei que tinha sorveteria, agora eu sempre não ia não. Não, ia para cinema, essas coisas assim. Cinema, tinha o cinema na praça e tinha um na praça da prefeitura. O Triunfo e o Trianon. Que eram os dois, só eram os dois que tinha. Bicicleta. Negociei 12 anos aí nessa lagoa aí. Tinha feira de animal e bicicleta. Naquele tempo nem moto não existia, só bicicleta. Era assim. A bicicleta melhor de vender era a Monarch. Essa aí era boa de vender. Se nós tirávamos na loja e botávamos uma campa na beira para ela tocar que nem carro com buzina, era assim. Tinha delas que os caras botavam o farol para alumiar, o farol aqui assim, botavam na frente, que era para alumiar de noite andar. Na Intendência negociei 12 anos vendendo bicicleta. Ali tinha a cadeia que não dava nem para prender bode, mas os presos ficavam dentro. Eram os quartinhos bem miudinhos, os cabas ficavam presos dentro, que eu era pequeno, tinha uns tios que era amigo da polícia lá, que negociava com o animal. Às vezes nós entrávamos dentro, os quartinhos tão escuros, que ninguém via nada, o caba dentro, no escuro, rapaz. Eita, que nós quando traziam um preso de lá para cá, era uma pizza tão grande que o preso ficava estirado no chão, de tanto cacete que levava. Tinha de bebida, de vinho, tinha encostado da cadeia. João Lula, que era o dono da fábrica de vinho. Depois ele morreu, ficou um filho. E do filho tinha o empregado, ficou tomando conta, esse seu Demor, que ainda estava vivo, mora ali em cima. Aí pronto, aí acabaram tudo ali, acabaram tudo. Soleria lá no Ceci Cunha era cheio de barreiro, de fazer tijolo, fazia tijolo aí, fazia tijolo na canafista. Era assim, para carregar em carroça de burro para vender na cidade. Quem queria comprar, aí as carroças carregavam. Naquele tempo não existia tijolo furado, não. Era tijolo comum. Batido. Tudo. Tudo. Agora, de um bocado de ano para cá, só usa tijolo furado. Tinha lagoa, que era um brejado ali, que eu já lhe disse que... Não sei se foi o Severino Leão que começou aquela barreira para a água descer, para não espalhar, né? E então, quando a Célia Rocha foi candidata, ela continuou fazendo as paredes, os paredão. E foi tempo que o Luciano era vice-prefeito dela, e na outra eleição, ele ganhou. Ela botou ele ganhou a eleição. E ele, posso lhe dizer que acabou a nojeira que era aí na lagoa, que fazia, era só mato, até chegar naqueles postos Zé Pivete, era só mato e lama. E aqui nessa que vai aqui, para chegar no comércio, era uma ponte bem larga que tinha as varandas que o povo sentava nas varandas, assentado. Nas varandas. Mas tudo era mato, capoeira. Tinha lá da Mulher Perdida, os barraquinhos, tudo cheio de barraco. Era assim, era chegando na Nossa Senhora de Fato, e aqui, em certos meios, todo canto tinha as barraquinhas. Dia de feira enchia. Só o dia de feira. A Rua 16 foi depois. Agora era da Nossa Senhora de Fato a chegar na Feira do Peixe. Tudo, que nem está hoje essa Cunha, que está aquela boniteza toda, era tudo cheio de barraco. Tinha lá uma casinha velha caindo. Não tinha casa não, tudo caindo. A feira começava ali da entrada da Rua 15 até a Feira do Peixe. Era banca de roupa, era banca de calçado,
De tudo vendia de tudo. A feira era tanta gente que não cabia ninguém não. Não existiu no mundo não uma feira que nem a da Arapiraca não. Sei que a feira aqui, eu acho que vogava por 10 desses outros cantos. Todo que não cabia ninguém, todo que não aguentasse caminhar, ficava escorado nas paredes. E o pessoal passando. Gente que nem formiga. Não negociava não. O meu pai é quem negociava, vendendo açúcar bruto. Tinha um mercado, ele vendia, botava farinha para um cunhado meu vender também. Quando ele deixou de carregar açúcar, foi vender farinha também. Era assim. Nós vendia lá no sítio mesmo. E os compradores traziam para a feira. Essa feira era no comércio de Arapiraca, que ele tinha a banca de frente à igreja do comércio. E também dava a feira nas Craíbas, na Folha Miúda, com açúcar bruto, em burro. E o açúcar trazia, às vezes, os carroceiros traziam nas carroças. Às vezes eu vinha mais ele, ia buscar o açúcar, mas ele era pequeno, ia buscar, sempre que eu pelejava com os bichos lá e roça, aí não saía. Então você juntava a farinha mais um cunhado, tudo para vir para as feiras. Ele comprava. No sítios ele vendia o açúcar na banca e o pessoal vinha e comprava o açúcar e vendia a farinha ele na banca e eu ia juntar mais um cunhado para trazer para a feira para vender também. Rapaz, parece que era na usina Camaçari. De vez em quando eu ia mais ele. Era pequenininho, ia mais ele. Ia para as feiras mais ele também. E carroça de burro. Só a carroça e os burros para carregar o açúcar. Era muito movimentada quando tinha comício na praça do comércio. Tinha um comício, aí veio o governador que chamava Muniz Facão, chamava ele. Que ele era um bom governador, foi. Aí, na hora lá, soltaram uma bomba, rapaz. E um rapaz lá do meu sítio estava de bicicleta, encostou a bicicleta lá. O povo na carreira, ele enganchou o sapato no raio da bicicleta, veio ficar aqui no C5. No C5, desceu aquela ladeira, puxando a bicicleta no pé, veio da fé e cai embaixo já. Correu gente por todo canto. Aí acabou-se o comício, foi todo mundo se embora com medo, pronto. Não descobriram não. Nós íamos para os comícios nas Craíbas, na Lagoa do Rancho, na Canafista, por todo canto, onde o candidato fosse, nós íamos. Era uma fila de carro que tinha na vez de o João Nascimento, os carros ficou para cima da Coab para chegar na praça, que não deu para encostar. Era assim. Os outros políticos era o finado Francisco Pereira, era o João Lúcio, era Gino Vital, Gerardo Lúcio, era João Nascimento, era o Agripino. O seu Alonso de Abreu também foi candidato também, mas nunca ganhou também. Pronto, só esse. Tudo na praça. Sim, na Praça Marques, lá em cima. É gente que nem formiga, rapaz. Que eu nunca vi. O pessoal ficava tudo doido para ir para os comícios. Era assim. Os pessoal lá vinham, era tudo gente boa, que ditado. Agora, esses mais velhos, era tudo aqui dentro do ato. Mané Procópio, isso, plantava muito fumo também. João Procópio, irmão, morava aí na esquina também. Se eu não me engano, bom, o Suragi, parece que foi o Suragi que só vivia nesse Domingo Vitaí, que esses terrenos aqui desses colégios rodoviários, tudo foi Domingo Vital, Domingo Teto, tudo que deu esses terrenos para o Suragi fazer grupo, fazer rodoviária, fazer tudo. Eles que deram tudo de graça, que nesse tempo eu já lhe falei, que terra ninguém não queria. Cabra estava fumo porque não tinha outro ramo, mas tudo era de graça. Se você precisasse de uma coisa, ninguém vendia não, dava de graça. Era assim. Não, o dono tinha escritura. Aí aquele desce, pronto. Um que nem seu Domingo, esses que deu
o deputado Suragi, ali naquele trevo da polícia, aquele terreno onde é a feira de moto, aqueles colégios tudinho, foi o Alonso de Abreu que deu para o Suragi, entrou para candidato também, aí para pegar nome no meio do governador, deu aqueles terrenos tudo de graça para o Suragi fazer coisa, benfeitoria. Rapaz, essa família, aqui na Itália, é tudo gente boa, que o deputado Nezinho era bom demais para todo mundo. Seu Santo era gente boa, o finado Marcinho Nile, esses todos aqui do Alto do Cruzeiro, tudo gente boa. Os senhores mais velhos, tudo gente mesmo certo, bom. Era o pessoal servidor, se um precisasse de uma coisa, eles arrumavam, era assim. Eu não falei a ele, eu falei que tinha um cunhado, estava pro lado de Sergipe, com uma irmã minha doente, e tinha plantado 14 tarefas de fumo. E não tinha o dinheiro para comprar o adubo. Ele fez um cartãozinho, a gente vai em canto fulano e compra o que você quiser. Mas eu não falei, ele foi quem disse que para você eu tenho. Aí eu fui lá, comprei o adubo, eles compram o que você quiser. Aí comprei, antes de chegar o tempo, fui lá, paguei, falei com ele, que tinha pago. Era gente boa demais, o homem não tinha pareia não. Todos eles. E ela também prestativa. Ele, se você precisasse de uma coisa, conhecesse ele não deixava você falar não. Dizia logo assim, o que é que você precisa? Diga, se tiver no meu poder, está na sua mão. Era ele, Marcinho Nile, era assim. Esses dois homens. Seu Edivário, genro do Domingo Vitais, que morou aqui, era dono dessas pedras pretas, todinha era dele, também dizia, qualquer coisa que precisar, fale comigo. O seu Santo tinha um jipe, mas todo ano, no final de Marcinho, ele comprava um jipe para ele batia o jipe nas barreiras, batia nas casas, batia nos pés de pau e tudo. Não tinha um ano que o final de Marcinho não comprasse o jipe para ele, e ele acabava o jipe. Ele não sabia dirigir, trombando nos paus, trombando em casa, trombando em tudo. Era assim. Não, era frangote e o terreno dele era na frente do lixão e o nosso no fundo do lixão embaixo. Mas eu sempre ia, às vezes, pegar farinha na casa de farinha dele, que o pessoal fazia e o meu pai comprava. Ele, quando ele ia, que passou essa estrada que vai para a batalha, ele não era para quem vinha, não, ele cruzava direto. Era assim. Ele não sabia dirigir. Do jeito que ele partia de casa, chegava no terreno. Que ficasse na frente, ele levava no peito. Ele ia para o curral de fumo dele. Naquele tempo não tinha carro não, meu irmão. Não tinha carro não, só existia bicicleta. O filho do Marcinho Nilo foi quem arrumou esse carro para ele andar para a roça. Para ele andar. O filho do Marcinho Nilo também tinha um carrinho de ir para as pedras pretas para o curral de fumo. E ele ia plantar o curral de fumo dele, que hoje é dos filhos do seu Nezinho, hoje. Mas o velho não sabia de nada não, para dirigir carro. Não sabia nem botar na garagem. Quando chegava, ele arrancava a banda do jipe para entrar dentro de casa. Ele arrancava a banda do jipe, para-lama, arrancava tudo. Era assim. Também os filhos não diziam nada, só fazia mandar ajeitar e eles tomar conta outra vez. Era assim. Frei Damião, ele vinha aqui para a praça, da praça da igreja de cima lá, que era gente que não cabia ninguém. Eu ainda me lembro que uma noite formou umas nuvens, aí pegou, caiu pingo de chuva, aí o pessoal tudo correndo para cima, parece, não corra ninguém que vai estiar, não corra ninguém que vai estiar. Ainda me lembro essa palavra. Estiou mesmo, não choveu não. Tiramos o começo todinho só nevoado, mas não choveu não. Caiu uns pingos, o pessoal corria para não se molhar, mas disse, não corra ninguém que vai estiar. Estiou mesmo. Para chegar perto do Frei Damião, ele ficava num palanque que fazia de pau, de madeira, ele ficava só rezando e tudo, e nós ficávamos tudo assim, que nem estamos aqui, olhando. Os padres, parece que era o padre Apitaço, e tinha outros, eram uns dois. Viajei umas 2 vezes, mas não de carro, nos caminhão, que era em caminhão que ia, que não tinha esses outros ônibus para andar, era pau da arara. Fazia aquelas bancadas, cobria com a lona. Lá era bonito o lugar.
lá não chamavam, no tudo do meu padrinho Cício, era para subir numa ladeira, meu irmão, que era assim, ó, na pedra. Para o cara subir, quando chegasse em cima, lá no canto que tinha a cruz lá, fazia até medo para você voltar para descer. Girlene, nós morávamos ali na Rua da Alegria, nós morávamos na casa da esquina, ela morava vizinho. O pai dela tinha sítio lá, vizinho com o meu pai, e nós vinhamos para a rua e vinhamos morar vizinho deles também. 16 anos para 18 anos, que eu namorei 4 anos e com 24 anos nós casou. 1970, casei. O casamento foi na igreja São José, com o padre Santana. Nessa igreja aí do Alto Cruzeiro. O namoro era o cara, de vez em quando na semana, ia para casa da namorada e pronto, ou ia para uma festa, saía o rebanho tudo para as festas, para cinema, para tudo. Naqueles tempos era diferente. Hoje se agarra no meio da rua sem ser namorado, sem ser nada. Hoje, naquele tempo, era diferente as coisas. Pegava, mas era diferente. Eu vou falar para namorar com a filha dele e pronto. Só isso. Teve uma dança que nós estávamos falando, lá no salão encostado. Aqui na rua mesmo, encostado, lá no Arthur Gomes, na Rua da Alegria. Teve sanfoneiro. Eu fui morar perto da rodoviária. Essa rodoviária que tem lá. Aí de lá foi que nem desvitado. De lá pra cá morei em 6 ruas, casa alugada. Aí depois, ali perto da rádio, comprei uma casa lá. Comprei. De lá, vendi e comprei um terreno do sítio. E fui trabalhando e fui chegando até chegar nessa daqui. Trabalhava. Nós saía 5 horas, chegava 5h30 da tarde em casa. Trabalhando. Eu, irmão, tudo trabalhando, cada um trabalhava para si. Só não digo que é até hoje porque eu deixei. Porque não tem trabalhador para trabalhar não. Plantando fumo. Agora que de vez em quando planta um pedacinho de milho, um pouquinho de feijão. Esse ano mesmo só plantei milho lá, um pouquinho lá, que fiz um silo lá, mas não tem ninguém para trabalhar não, nem para limpar a roça não tem não. Tem depois que os presidentes e os governos pegou dar dinheiro ao povo, ninguém não quer trabalhar. Sabe porque mas é preguiçoso. Acha o governo dá uma esmola, aí não quer trabalhar mais. Sete, dois morreu, foi hoje com um aborto. 2 morreu e tem 5. Josivaldo, Jaqueline, Jean, Jaelso e Lucinélia. Bom, para criar, eu ia mais a mulher para a roça trabalhar e eles ficavam com a avó. Marinete Gomes da Silva, a mãe dela, que era quem ficava com o menino. Na rua que nós moramos, o Tranqueiro de Neves, lá em cima. Vendia corda, vendia ponteira, vendia toda bagaceira na feira, na ponta aí, onde era a ponta que eu disse que do mato do Sacicunha aí. E ele botava a banca ali. Juvenal, pai dela, Juvenal Gomes. Quando chegava da hora, nós pegávamos o menino e ia para casa. Bem cedinho trazia o menino para ficar lá outra vez. Era assim. O Jean é corretor, o Jaelso negocia com moto na feira, o Josivaldo é na roça, mas eu, botamos parado agora, mas era na roça, e as 2 meninas, uma na loja, a Lucinélia. A Jaqueline é formada em serviço social. Essa seca que cai, se acaba tudo. Sem chover, morreu o bicho, morreu tudo. Escapou só aquele que teve de escapar na seca. Roça não houve, que nem eu já falei que meu pai plantou o mundo de feijão. O mundo, para tirar 3 sacos de feijão. Na época comprou essas casas que eu falei. Comprou por 550,
O rapaz disse, eu não vou querer essas casas não, que vai pegar o inverno e eu vou trabalhar. Aí o homem disse, não, seu Pedro, o senhor fique com as casas, o senhor me dá os 50 e os 500 só me dá quando o senhor fizer a safra, tirar a safra. Não houve inverno, aí o que o meu pai adquiriu foi 3 sacos de feijão para vender, para pagar as casas. Fui obrigado a vender umas vacas que tinha no cercado alugado. Nem lá ele foi, que tanta raiva que teve, porque perdeu o dinheiro de pagar as casas. Foi obrigado a vender as vacas para pagar as casas. A seca foi brava, não criou nada, rapaz, nada. Ficava plantava 20 ou 30 tarefas de feijão para tirar 3 sacos. Aí um morador meu deu uma pisa numa menininha sobrinha desse tamanho, era branquinha a menina, deixou a menina da cor de carvão a tarde todinha no sol lá no meu salão, na resta do sol, a bichinha ficou tão preta. Não. Aí a polícia foi lá umas 3 vezes, não pegou ele. Na segunda vez, para as 4 pegou. Mas rapaz, ele não dali do meu salão para chegar na delegacia lá, ele não levou menos de 30 pisas não, na estrada não. Aí foi lá, ficou preso lá bem uns 6 dias, foi no primeiro grito de carnaval, ficou preso lá. Quando eu pensei, eu digo, vão matar ele lá. Aí eu fui, botei um advogado e falei com o advogado disse, você me dá 120 para eu ir tirar ele, buscar ele. Eu digo, vai buscar ele e não deixar negócio para a polícia vir buscar ele mais. Aí disse, eu digo, eu vou dar 100. Ele disse, o dinheiro está pronto. Eu não tinha o dinheiro, mas um irmão meu tinha, um cunhado meu tinha dinheiro, disse, eu arrumo o dinheiro. Aí ele disse, o dinheiro está pronto, eu digo, tá. Parece que eu não entrei dentro de cara pegar o dinheiro, ele já chegou com o preso. Ele já chegou. Aí paguei os 120 conto, os 100 conto. E a polícia ainda veio umas 3 vezes ou 4 buscar ele. Quando chegava cá, ele não estava, eu disse, esse homem foi embora. Está para o lado de São Paulo, foi embora. Ainda vieram as 3 vezes, nunca mais vieram. Levou, abaixo de Deus, o dinheiro. Se não tiver, o cabo está morto. Resolve tudo abaixo de Deus, o dinheiro. Só não sabe a morte. Da morte, eu não, que um dia eu vou morrer. Do fogo eu fui ferrar uma burra, fiz o fogo, entrei para dentro de casa, não abri a porta de detrás, que era no cadeado. O menino disse, abre a porta, digo, não, eu vou fazer o fogo logo. Aí botei um óleo no fogo, não pegou. Não pegou. Eu tinha levado 5 litros de gasolina, quando eu cheguei lá, o menino disse, não joga gasolina, que pega fogo. Eu digo, eu jogo agora. Aí, filho, não chegou lá não, o fogo já tinha tomado a casinha toda, o quarto todo, que batia na teia. E os meninos largavam água, os barcos d'água. Aí que pegava o fogo, aí que o fogo subia. Aí me parei dentro de 2 tambores d'água, me parei até aqui, e o fogo zoando, e eu imaginando que não ia morrer não. Agora depois a quintura estava de um jeito no rosto que eu não aguentava mais. Aí eu me pula o fogo, pai, por cima da porta. Eu ia pular o fogo, o peste do menino foi e botou o ferrolho na porta. Botou o ferrolho na porta. Eu que fiz? Botei a mão aqui, falei, vou parar os olhos. Aí quando eu pulei, botei a barriga, caí para o outro lado, mas as carnes do braço já tinham caído tudo já. E os pés queimou, às vezes na quintura, a mão. Foi um aperreio, mas não tive medo de morrer. Não tive medo de morrer. Não. Que eu pensava que o fogo ia se apagar. Vai apagar o quê? Sim, quando o fogo pegou, não tinha para onde eu jogar o bar de gasolina, joguei para a porta, que os meninos botaram o ferrolho. Aí o fogo cobriu, queimou os meninos também. E eu fiquei parado lá e o fogo na porta zoando. A porta ainda estava lá queimada, comprei a porta, nunca botei, está lá. Homem, eu vou dizer uma história, só sabendo, queimou o filho de casa, queimou do quanto que era, o quanto que a moradeira cozinhava, queimou tudo, as paredes, caiu o riboco, caiu tudo. Mas eu pensando que
que o fogo ia se apagar. E nem nunca pensei que gasolina pegava fogo jogando. Que eu levava toda semana um tamborzinho de 5 litros. Lá quando eu estava internado, o doutor disse, você carregava gasolina na malinha da moto e carregava. Você está contando ainda com a história que está vivo. Eu não sei como ela não explodiu com a quentura do motor. Eu nunca pensava nada disso. Quando foi meia-noite, o rosto estava que nem carvão, preto que nem carvão, cada uma babulha dá que nem ovo de galinha. Eu fiquei 15 dias em operação lá na UER. Não, a família, para mim, tudo são gente boa. Não tem um para dizer que um é diferente do outro. Tudo é uma coisa só em casa. Toda. Só acho bom quando está tudo em casa. Se reúne todo dia. Só não esse da Taquarana. Mas esse Josivaldo, esse é o dia todinho aqui. Se esse Josivaldo, você botar uma garrafa de café, ele vai 20 vezes na garrafa para tomar um golinho de café. Esse é todo dia e o Jaels também, todo dia está aqui. E o outro é de Taquarana, de vez em quando é que vem. Hoje não sei se ele vem, mas vem direto na semana, todo dia. Os meus filhos são bem controlados. Neto parece que é 11, e um bisneto. O Reinãozinho, porque não trouxeram ele lá, não chegou ainda não. Se ele chegasse aqui, você ia ver o que é um artista. Bom, ele criou isso aqui. Agora que nem diz o ditado, o pai dele tem casa do açude do governo para lá. Eu chamo açude do governo, naquele condomínio no Alto. Aí ele agora está indo dormir lá. Ele quando chega, eu digo, não, você estava. Eu fui dormir na casa nova do meu pai. Fui dormir. Eu tenho 11 netos e um bisneto. A história da minha neta, que ela era uma pivilhinha desse tamanho da grossura do meu dedo. Aí a mulher gosta, se encontrasse, comprar aqueles cará de peixe. Aí torrava. Ela comia nas minhas pernas, em pezinha na cadeira. Agora, o peixe dela, ela quem tirava as espinhas, não deixava uma espinha. E ela dizia, todas as cabeças do peixe é para deixar para eu, que ela para ela tirar o olho do peixe. Era assim, sabida por dinheiro. Essa daí, dá um dinheiro a ela e a outra. Aí a outra diz, o meu vou botar no cofre. Ela diz, o meu vou gastar a outra diz, se você gastar o seu, não dou do meu. Ela diz, o meu dinheiro eu vou gastar hoje, porque amanhã eu arrumo outro. Você não quer gastar o seu, eu vou gasto o seu dinheiro. Eu gasto o seu. Aí elas foram para Maceió. Aí eu peguei 100 conto, dei a elas. Cada uma 50. A outra, quando chegou, disse, olha, ela gastou os 50 dela e gastou os 50 meu. São gêmeos, as duas, Laura e Lorena. Aí ela chegou e disse, vô, ela tomou meu dinheiro lá. Eu digo, você não gastou, ela gastou o que precisamos. É assim, sabida que não é brincadeira essa daí. Porque era eu não sei nem lhe dizer, que não dava 3 quilos, só os ossinhos da grossura de um dedo. Diga, essa aqui não escapa não, não escapa não. Hoje uma gigante dessa, sabida desse jeito, pronto. A outra da casa ali pra cá, não vinha no escuro. E ela só o pavinho desse tamanho, chegava sozinha. Aí ela já ficando grandinha, aí a mulher aí na cozinha, aí elas botavam a cabeça lá na porta. Aí dizia, ô vó, o vô já veio da roça. Ela disse, vem não, você não venha pra cá, que eu não quero zumbar daqui não. Aí ela dizia, ô vó, você tá pensando que essa casa é sua? Essa casa é do meu vô. Essa casa é do meu vô. Eu fazia graça, rapaz. Eita, essa de menina é presepeira. Sabida, não é brincadeira. Que eu toda a vida gostei de comprar, se pegar emprestado, sempre gostar de comprar antes do dia. Nunca gostei de enrolada. E para contar a história,
eu gosto mais de um ladrão do que de um velhaco. Porque o velhaco, todo dia, eita rapaz, só posso dar esse dinheiro de tarde, fulano não veio. No outro dia, ele não veio, ficou para bem cedo. De bem cedo fica para de tarde. E o ladrão roubou, foi-se embora. Você já esqueceu, que sabe que não pega mais. Foi que nessa semana passada, o meu menino tirava leite lá em 2 vacas, aí trazia do cercado da família, da mulher, que era deles, e trazia para o meu. Eu, pai, eu vou tirar o leite aqui, que é melhor, que é mais perto. Certo. Aí, a semana atrasada, o menino disse, eita, não tem mais silo para dar, eu vou levar as vacas para o meio das outras, só está no cercado. Botou as vacas lá, no domingo eu fui olhar umas vacas no poção, quando cheguei de mais ele, elas estavam no pé da puteira, 2 vacas de leite. Quando foi de noite, carregaram as 2 vacas. Aí perderam, as 2 vacas, perdeu. Já roubaram o gado com uma bexiga lá, nos sítios, ao redor, por todo canto, carregando. Foi da semana atrasada para cá. Do meio, tá com 2 meses para cá que carregaram uma besta registrada de um rapaz que estava no cercado, carregaram, e pegaram carregaram as 2 vacas paridas. Deixaram os bezerrinhos, mas levaram as vacas. Aquela mansa, levaram. Aí quer dizer que o ladrão levou, o cara perdeu, se esqueceu. Se você vender fiado, vai de tarde lá, eita, rapaz, estava com o dinheiro aqui, mas não dá para lhe pagar, porque o dinheiro o fulano não veio trazer. E na brincadeira, é que nem diz o ditado, se o ladrão carregar, ninguém queira que o ladrão carregue. Mas é melhor o ladrão levar do que vender fiado, para não receber. Às vezes eu digo, tenho isso para vender. O cara diz, e o prazo? Eu digo, até quando você botar o dinheiro, para fechar a boca, que é seu, você me pagar o dinheiro para levar os bichos. Foi o Ricardo que veio aqui. Ele falou para eu contar a história, aí que os outros já tinham contado, Bastião, não sei quem. Eu disse, sim, pode vir. Aí chegou, falou a história e perguntou pela menina, aí eu expliquei como era, né? Aí ele convidou logo essa aí, disse que era para ir na casa do pai dele, para ir lá, ela foi, e sei que marcou o dia, notou tudo, e agora está resolvido. Não, eu achei bom, porque de qualquer maneira é melhor o cara ter o que contar do que não ter. Achei que deu certo. Aqui é assim, os de casa são 14 pessoas ou 15, os que estão aqui, e aliás, a do cinema mora nessa casa aí, do outro lado, mas comida é tudo a mulher que faz aqui. Tem dia que, quando se vai comer, não, eu chamo comida, comer, que não está tudo, para mim, só eu e a mulher digo, essa comida não tem gosto não, porque eu acho o gosto, quando está tudinho para comer, tudo. Às vezes chega gente de fora, tem dia de domingo que é 20 tantas pessoas para comer. Bicho, eu fico com aquele prazer tão grande de ver tanta gente para comer. Agora, quando eu sozinha, a mulher, para mim a comida não tem gosto não. Eu acho bom quando tem tudo, está tudo dentro de casa. Acho bom assim. Outros faz tudo para um filho chegar, para não dar um bocado. O filho não quer dar um bocado ao pai, pois eu tenho aquele prazer de sustentar. O rebanho está em casa e os que chegar o milheiro, todo mundo comer. Tenho esse prazer. É assim. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, à família e a vocês. Já está tudo certo. Com fé em Deus. Para mim já foi outra família que chegou. Valeu, família. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos e para vocês.